Uma morte a cada 3 segundos. Essa é a previsão da ONU para 2050, se nada for feito contra as superbactérias resistentes a antibióticos. No Brasil e no mundo, o uso indiscriminado desses medicamentos preocupa muito, enquanto a inteligência artificial surge como esperança no desenvolvimento de novas soluções para reduzir esses riscos. Vamos chamar a Yara Naires ao vivo. Preocupante mesmo essa situação, né, Yara? Boa noite. É um assunto preocupante que realmente exige atenção. Guilherme, boa noite para você e a todos que nos acompanham. A situação é global. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde listou 12 famílias de bactérias resistentes que representam ameaça à saúde pública. O desafio agora é garantir que as soluções tecnológicas contenham uma crise sanitária de grandes proporções. Aqui comigo está a infectologista Simone Tosi, que vai nos explicar sobre o assunto. Boa noite, doutora. Quais são as principais causas da resistência bacteriana observada atualmente no Brasil e no mundo? Então, a gente tem, sobretudo, o uso indiscriminado de antimicrobiano, dos antibióticos. Esse uso indiscriminado ocorre na comunidade e também nos hospitais. E como o uso indiscriminado de antibióticos em humanos e animais influencia o surgimento das superbactérias? Sim, ocorre que quando a gente expõe o micro-organismo, a bactéria, a um antibiótico, ela desenvolve mecanismos que a gente chama de pressão seletiva para parar de responder. Então, quando isso acontece de uma maneira indiscriminada e corriqueira, de rotina, essa possibilidade dela desenvolver mutações, dela desenvolver alterações que fazem com que ela deixe de responder àquele antibiótico, aumenta de maneira exponencial. Isso já está comprovado já há algumas décadas. E o próprio Fleming, quando ele criou o primeiro antibiótico, a penicilina, ele já tinha esse alerta que o uso indiscriminado poderia causar o que a gente está vendo hoje. E a inteligência artificial pode, de fato, revolucionar o desenvolvimento de novos antibióticos? A gente tem essa esperança, É realmente uma possibilidade, já que a gente precisa de novas moléculas. Lembrando que no Brasil, a gente, na verdade no mundo, habitualmente são feitos, as moléculas de antibióticos são desenvolvidas em laboratórios, nos grandes laboratórios, nas multinacionais, e a gente já tem aí praticamente 20 anos que a última molécula de antimicrobiano nova veio para o Brasil, E se a gente compara isso com a realidade de outras drogas para outros tipos de patologias que às vezes nem são fatais como as infecções bacterianas, nós estamos num retrocesso. A gente não tem medicação nova, droga nova, a gente tem associações novas, mas moléculas novas a gente não tem há bastante tempo. E, doutora, falando ainda do uso indiscriminado desses medicamentos, quais são os maiores danos? O que a gente poderia dizer, até mesmo para um alerta para a população? Então, importante, Yara, que também eu não expliquei na pergunta anterior, é que o uso de antibiótico também veterinário, nos fertilizantes, no que se usa para engordar animal, desde porco, galinha, se usa muito antimicrobiano. E esse antimicrobiano ele é desprezado na natureza, e ele volta para a água, e ele volta para o sistema. E aí também ele faz pressão seletiva nas bactérias que não estão só no nosso corpo, mas estão no ambiente. Tá? Com relação a isso que você falou, que você me falou agora? Não, sobre um alerta mesmo para a população não usar os medicamentos sem prescrição. Sim, a gente teve um importante avanço em 2010, quando a Anvisa expediu uma nota técnica e uma obrigatoriedade da receita médica para o uso de antimicrobiano. A gente entende que isso melhorou, mas ainda assim, faz-se esse alerta, não só porque algumas pessoas conseguem contornar de alguma maneira essa receita, mas também da conscientização da população, que muitas vezes o médico um pouco desprevenido ou não adequadamente treinado, ele pode prescrever para uma infecção viral, para uma outra, até uma inflamação, como acontece nas doenças reumatológicas, que não são infecções. E isso também predispõe a essa resistência. Como eu estava lembrando, a gente tem aí hoje no mercado, a gente não tem medicação nova e a gente especula mesmo que o que acontece é que não há investimento, já que o tratamento antimicrobiano ele é muito curto,
comparado com essas outras moléculas novas que a gente tem aí para diabetes, para pressão alta, né, para o colesterol, até para o HIV, que são doenças crônicas, que acaba que o investimento que se faz para desenvolver essas drogas, acaba que ele tem um retorno maior. E os antimicrobianos, não. A gente, muito pelo contrário, a gente incentiva cada vez usar menos tempo e usar só o tempo adequado. Então, talvez até a mesma solução seja maiores investimentos na área, né? Agradecemos as informações, doutora. Voltamos aos estúdios.